Olá, olá! Aqui para mais uma live hoje. Hoje falando de um assunto tão importante que é a saúde da mulher. E eu recebendo a doutora Ângela Covre, a minha médica, e que vai falar sobre vários assuntos, tudo que está sendo estudado hoje. Ângela, tô vendo que você já está aqui, já te convidei aí para você entrar. Bora lá! Olá! Tudo Oi, bom? Oi, oi! E aí, como está? tudo bem, graças a Deus. Tudo E você tá ótimo. bem? Fiquei, tudo bem, tudo bem. Fiquei pensando, né? A gente lá no consultório já tem que estender para 2 horas a consulta. Será que vai É, dar 1 hora? eu imaginei isso. Eu falei, cara, a gente vai ter que fazer uma live de 3 horas. É, a gente fala É tanta muito, coisa né? boa para falar, né? É verdade, é verdade. E a gente ficou sem se ver um pouquinho na pandemia, nessa última consulta minha. Já foi um tempão de bate-papo, mas aí rolou a possibilidade de estarmos juntas aqui hoje. E eu estou muito feliz, viu? Muito obrigada por ter aceitado. Imagina, tô super feliz também. Você é uma inspiração, né? Além de ser minha paciente, se tornou minha amiga. E a gente fica muito feliz de participar, falar sobre a saúde da mulher, traz muita alegria pra gente. É Acho que quanto mais verdade. informação de qualidade a gente traz, melhor, né? É verdade, é verdade. E a gente precisa de informação de qualidade, né, Angela? Porque o que eu percebo hoje é que, inclusive as lives, né, são uma grande mudança aí de patamar da informação, né? Então é muita informação, as pessoas ficam um pouco perdidas aí no que ouvir. E quando a gente se identifica com uma pessoa e começa a seguir, ela coloca de fato a saúde dela, né? Indicação, às vezes a gente coloca um produto que a gente usa ou vai comer num restaurante. Então hoje todo mundo acaba influenciando outras mulheres, né? Outros homens, enfim, as outras pessoas com o nosso jeito de viver, né? Então, o É, meu propósito em trazer um pouco de profissionais que eu me identifico e acredito no trabalho é porque acho que a gente tem que disseminar também coisas muito boas aí, bases científicas, pessoas que estão trabalhando na realidade do que está acontecendo, né? E não suposições é mágicas, isso né? mesmo. Fala um pouquinho quem é a Ângela. Ainda de fórmula mágica, né? É, Mas eu também percebo que existe muitas pessoas, até no meu próprio consultório eu vejo isso assim, que a fórmula mágica ela passou um pouco. Acho que todo mundo está voltando um pouco, está entendendo melhor que o estilo de vida faz muita diferença, que a dieta adequada faz muita diferença. Às vezes a gente vê um paciente brigando muito, assim, ah, a senhora me dá um remédio para emagrecer? A senhora não me dá um remédio para melhorar a libido? A senhora não me dá um remédio para eu menstruar melhor? Né? Eu quero engravidar e aí, de repente, em algum momento, de tanto a gente falar e conversar e explicar sobre o funcionamento do organismo, o próprio paciente entra em sintonia com ele mesmo e fala, não, eu entendi, eu tenho que mudar, eu tenho que mexer no meu estilo de vida, eu preciso ter menos estresse, eu preciso ter uma alimentação melhor, sim. né? Eu tenho visto essa mudança no consultório, assim, isso me traz muita felicidade de ver de Uhum. pacientes que a gente muitas vezes muda a cabeça dela, e no meu caso, que eu mexo muito com a mulher, ela muda a rotina da casa. Verdade. Então eu percebo muito isso, assim, quem comanda a casa é a mulher. A mulher, assim, é o que vai escolher, o que vai comer, que tipo de atividade vai ser feita naquele momento, que passeio que vai ser feito. Então vai ser um videogame, vai ser um parque. E a gente percebe que quando a gente muda essa cabeça lá dentro do consultório e com informações e tal, ela faz uma mudança até familiar. Sim. Eu tenho pacientes que a gente vê que ela melhorou o estilo de vida dela, ela melhorou a dieta, a saúde dela de uma forma geral, e ela acaba mudando também a do parceiro, a dos filhos.
ela vai mudando toda aquela região ali. A mulher tem esse poder de mudança, né, dentro da casa. É Isso é verdade. muito legal, né? Angela, quando que você decidiu trabalhar com a saúde da mulher, né? Principalmente a obstetria, Cara, né? Que é um trabalho assim tão de dedicação e de servilência, né? é, Porque vocês é. colocam à E o disposição. pior é o que eu mais amo. É o que eu mais amo, não tem Gente, eu vou jeito. falar para vocês que Eu eu adoro. conheci a doutora Ângela num momento. Na verdade, foi. Acho que eu tive uma dor de garganta, eu não lembro. Acho que uma infecção no meio da minha gestação da Malu, agora há pouco tempo. E ela estava no plantão lá do São Luís e eu fui até lá. E uma pessoa que está de plantão, tudo bem que estava vazio, mas ela ficou 45 minutos conversando comigo e me explicando detalhes de coisas num plantão de UTI, de unidade, enfim, não era UTI, mas era o pronto-socorro. E aquilo já me chamou a atenção, né? É, eu não era a paciente dela, eu era uma pessoa que estava lá naquele momento de passagem, né? E um pouco depois eu tive uma desavença com o meu com o médico que faria o parto da Malu e liguei para ela na mesma hora. Falei, você me acolhe na 36ª semana? Vem, Ju, Eu vamos! preciso de alguém e tal. E aí ela, claro, aí fui lá, enfim, acertamos tudo. E aí depois ainda tive questões que aconteceram de última hora com a Malu, que teve que ser um parto mais antecipado, mas foi lindo, né? Foi uma cesárea Foi. humanizada, foi maravilhoso. Eu lembro quando a gente chamou a moça para tirar os cílios, você lembra? Ai, Aline, não! Aí ela falou: não, vai nascer Eu falei, vai hoje. ter que tirar, Ju, não vai ter jeito. Não, nós vamos tirar em 1 minuto. Daqui a pouco a moça aparece lá, tchum, tchum, tchum. Ela tinha colocado um dia antes, a cola tava mega grudada e eu pronta, Foi, né? tava super durinha. Mas foi muito gostoso, né? Foi. Você sabe que eu nunca mais esqueci? Eu fui tirando ela da sua barriga com todo carinho, com toda delicadeza e tal. E foi bem tranquilo esse momento, ela foi nascendo e de repente você, não sei se você lembra disso, mas a gente escutou tipo um beijinho dentro da sala. É. Aí você falou, o que está acontecendo? Eu falei, ela tá mamando meu dedo. Ah, eu lembro. Que eu pus o dedo da boquinha dela para tirar ela com bastante delicadeza para que ela não movimentasse muito a cabeça. É. E aí, a hora que eu pus o dedo na boquinha dela, ela mamou meu Ela dedo. nasceu mamando. Falei, a inteira nasceu mamando. Não, e tudo Foi muito uma tranquilo. delícia, né? Mas como que foi essa decisão, né? Porque o médico ele tem um leque muito grande, né? Tem, tem. Na verdade, assim, não tem nenhum médico na minha família. A minha família é enorme. A grande maioria das pessoas da minha família são professores. A minha mãe foi professora a vida inteira, tem 3 faculdades. Eu tenho uma família bastante letrada, mas bem para a parte de humanas, assim. Sim. E aí eu nasci médica. Olha. Eu brinco que eu nasci médica. Eu era muito pequenininha e eu lembro que eu amava cuidar das pessoas. Eu ganhei uma maletinha pequenininha que eu pedi muito para minha mãe. Eu tinha um hipoglós dentro da malinha Olha. e eu consultava a família inteira. Eu passava a pomada em todo mundo e aí as pessoas, né? Eu era muito pequenininha, todo mundo falava, eu melhorei e tal. E aquela sensação de que eu tinha melhorado a vida de alguém me encantou, assim, desde o primeiro minuto, assim. Propósito. Então, eu sempre soube que eu queria ser médica. Ser médica era, assim, mais do que certeza. E aí eu estudei bastante tempo em escola pública, então eu tive que ralar bastante, estudei bastante, gostava muito, sempre gostei muito de estudar, e a minha mãe, por exemplo, tinha muitos livros em casa, e eu sou da época Da da Barça. Da enciclopédia, Barça. eu estudava pela enciclopédia, mas era muito legal, assim, acho que o estímulo familiar foi extremamente essencial, assim. E aí eu Sim. sabia que eu ia ser médica, eu entrei na faculdade de medicina. Quando eu entrei, foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu achei que eu não tinha, eu ainda estava fazendo cursinho, eu estava numa sala com mais de 100 alunos,
E aí, de repente, entra uma recepcionista do cursinho, abriu a porta, parou a aula, aí parou todo mundo, eu estava no meio para trás, assim, era um lugar bem grande, bastante gente. E ela falou, Ângela Covre, você tá aqui? Aí eu falei, tô, né? Pensei na hora, acho que a minha mãe tá aí, alguma coisa aconteceu, né? Ela falou, você passou na faculdade de medicina. Nossa, Levanta e vai embora. Eu quase morri, né? nossa. A sala veio abaixo, foi muito Foi gostoso, foi emocionante. muito emocionante. Uhum. Uma das passagens também mais emocionantes que tiveram foi que o meu avô, o pai do meu pai, era um senhor extremamente simples. Ele praticamente não sabia nem ler e escrever, mas ele sabia que aquilo era tão importante para mim que ele chorava o dia que ele descobriu. Nossa, mas você passou, que legal! A minha família inteira sempre esteve muito unida, muito próxima de mim por isso, né? E aí, quando eu É, entrei, foi um vibrante. sonho para todo mundo, assim. Foi muito legal, foi muito vibrante. E aí eu entrei no primeiro ano. O meu pai era o cara também que tinha, assim, o maior orgulho da vida dele, era eu ser médica. Uhum. E eu nunca esqueço que quando eu entrei na faculdade, ele comprou uma camiseta escrito medicina. Ele? E aí eu falava, pai, que vergonha, né? E ele falava, não, eu falo para todo mundo que você faz medicina. Ele estava super feliz, assim. Que- Foi muito legal. E no primeiro ano ele bateu, meu pai desceu lá embaixo, no meu predinho. Eu morava num predinho que era um apartamento do tamanho do meu quarto hoje, Uhum. e tinha só um banheirinho e um quartinho. E tinha só estudantes nesse prédio. E uma moça que eu fiz amizade, ela era do segundo ano, ela era minha veterana, e ela falou para mim, Ângela, olha, eu faço parte da Liga de GO, eu gosto muito, a Liga de GO é muito boa. A Liga de GO é assim, na faculdade tem várias ligas, né? E já são das especialidades. Quando você faz medicina, é geral até o sexto ano. Depois do sexto ano, você presta uma nova prova, que é muito parecida com o vestibular, para fazer a especialização que você quer. E aí, quando eu encontrei com ela, ela falou, olha, eu já fiz parto, eu já fiz cirurgia, é muito legal e tal, eu acompanho muita coisa, e a Liga de GO é a única que dá plantão desde o segundo ano. Uhum. E eu queria ir para o hospital, né? Eu tava Sim, na doida para ir para o prática. hospital. Aí eu entrei na Liga de GO, tinha que prestar uma prova também, e eu fazia faculdade de manhã e à tarde, e a Liga de GO era à noite. E aí eu ia, e no primeiro ano inteiro foi só estudo, tinha bastante aula e tal, e no segundo ano eu entrei como na verdade, estagiária, a gente não ficava sozinho de forma nenhuma, Sim. mas eu acompanhava parto, acompanhava cirurgia, e aí eu comecei a lidar só com mulheres, né? Só com mulheres, só com mulheres. Faz 17, 18 anos. Olha, nossa. E aí eu me apaixonei, assim, muito, me apaixonei muito. Foi muito incrível, assim. E eu, dali para frente, eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer GO. Sim. E sempre fica meio assim, né? Faço GO mesmo, porque GO é uma especialidade bem sofrida, né? Todo mundo fala, tem certeza? Vai ficar a noite inteira acordada? Mas eu sempre falo assim, de verdade, ficar acordada não me incomoda. E mesmo uma coisa que hoje a gente vive muito é o WhatsApp, né? Tem muitos, quase todos os pacientes têm o nosso número e tal, mas de verdade os meus pacientes me incomodam muito pouco. Normalmente as mensagens que eu recebo são mensagens reais, importantes, então a paciente está grávida. Hoje uma paciente me mandou mensagem, doutor, eu caí. Tá com 36 semanas, foi fazer um exame e caiu da maca. Uhum. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vem aqui e tal. Eu estava no PS, no fim deu tudo certo. Mas não é uma coisa que me incomoda, assim, eu gosto bastante. E a satisfação de você ver uma família mudar, uma família crescer, Uhum. um bebê aparecer, uma paciente que estava com problema, você conseguir melhorar isso de alguma forma, faz um bem danado para a gente. Acho que é a maior felicidade que eu tenho, assim, na minha vida do dia a dia, é quando um paciente vem no consultório e fala, poxa, melhorei, foi muito legal. Sim. E às vezes com coisas simples, assim, às Ou vezes a a, gente ou imagina até que a precisa cura, de né? grandes coisas.
muitas vezes a gente consegue melhorar muito a vida do paciente, isso é muito bacana, nossa, Sim. me deixa muito tranquila, assim, e me deixa muito feliz. Eu tenho muitos casos bacanas e felizes que a gente vai acompanhando, e é legal demais. Que bom. É legal demais. E assim, né, a gente está vivendo décadas importantes para a mulher, né? Acho que a gente está mudando o nosso posicionamento perante a sociedade, a gente está ganhando força, tentando essa equanimidade, né? De sermos seres humanos, embora eu acho que a mulher nunca vai se igualar ao homem, porque tem tarefas diferentes dentro da família, dentro da sociedade, né? O tipo de energia da mulher é muito mais acolhedor, né? São outras funções até, né? Mas ir a um consultório, né? Você provavelmente deve receber muitas confidências lá, né? Exatamente desses processos que são até do inconsciente coletivo, né? Então a gente viu de ontem para hoje aí um grande caso, né, de estupro, de um julgamento tristeza, né? super equivocado. Numa era da transparência, isso é colocado, viralizado nas redes sociais, né? Então, isso, eu tenho as minhas sobrinhas, por exemplo, adolescentes, eu tenho amigas, né, que são adolescentes, e todo mundo trazendo isso à tona para a consciência, né? Para que não aceite mais uma bebida, né, ou do outro. Então, no consultório hoje, você já sente que isso é algo que está sendo mais recorrente, uma preocupação de se proteger, de ser mulher com os seus direitos, né? Porém, de se preservar perante a sociedade. Sim, eu acho que eu peguei muito essa fase, né? Eu saí de uma fase em que, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, o marido não acompanhava, entrava para ganhar o neném sozinha. Sim. Às vezes era meio agredida por alguns elementos e tal, a gente se assustava com aquilo. Até coisas pequenas assim, por exemplo, mesmo a gente como estudante de medicina, quando eu cheguei, eu lembro que a minha turma era mais ou menos 50% homem, 50% mulher. E já era uma turma assim, nossa, tem muita mulher nessa turma. Nossa, foi um marco na nossa faculdade. Geralmente sempre tem muito mais homens do que mulheres. E aí a gente aos poucos a gente vai tomando consciência dessas coisas, né? Sim. A gente percebe assim essas mudanças. Quando eu estava para o final do segundo ano segundo ano de residência, veio a lei de que o pai tinha que entrar na sala de parto e ficar junto com a mãe. E isso mudou completamente, assim, né? Eu lembro até que no início incomodava. Vai um cara aqui dentro, não vai dar certo. Eles ficavam muito nervosos. E hoje eu vejo assim uma participação tem que acudir ele. Super, nossa. Hoje tem pré-natal que eu converso às vezes mais com o marido do que com a própria paciente. Eles vêm cheios de dúvidas, eles anotam, eles se engajam, sabe, pelo parto, pelo cuidado com a esposa dele. A gente nota essa mudança. E na mulher a mudança foi enorme, né? Eu vejo assim, hoje as pacientes chegam no consultório falando, olha, doutora, eu prefiro não usar hormônio porque eu tenho consciência de que o hormônio não é legal, eu quero mudar isso. E a gente consegue ajudar e consegue mudar, né? Tem pacientes que falam para mim, eu tive uma paciente agora esse mês, ela tem 40 anos, e ela foi no meu consultório, ela é uma diretora de uma multinacional, é uma pessoa que tem uma formação acadêmica gigante. Ela chegou e falou, eu quero engravidar o ano que vem, tudo bem? Eu falei, você já tentou alguma vez? Né? E ela falou, não, nunca tentei. Eu falei, não, vamos embora, vamos fazer uns exames. Fizemos os exames, ela tá ótima,
e vai engravidar ano que vem, Uhum. né? Eu, bem no comecinho, lá atrás, no consultório, eu escutava assim, ai, doutora, eu vim aqui engravidar porque o meu marido quer, porque a minha mãe quer, a minha tia quer, todo mundo tá me cobrando e eu vou ter bebê. Então eu vim aqui para engravidar. Uhum. Mas eu via que não era dela. E eu sabia que quem ia se danar na toda a história era ela, né? Então eu falava, não, você tem que querer, o bebê dá um trabalhão, então o trabalho vai ser todo seu. Uhum. Você tem que querer passar por essa aventura, Sim. né? E aí o que a gente vê hoje é a paciente, eu tenho cada vez mais pacientes chegando e falando, olha, doutora, por enquanto eu não tenho nenhuma intenção de ter bebê. Eu tenho algumas pacientes que são nuligestas, nunca tiveram bebê, estão de DIU, não vou ter bebê, decidi por isso. E elas têm, hoje, elas têm essa tranquilidade no coração de tomar esse tipo de decisão sem se afetar e sem ficar chateada pela cobrança externa, Sim. Eu né? acho Eu que falo muito isso para faz elas. parte da evolução, né? De todo um Faz sistema. parte da evolução. Ainda acho que é muito da nata da sociedade ainda, né? Essa É, característica é, do olhar para o outro com respeito, né? De olhar para a mulher entendendo que é a vida dela que vai modificar totalmente. Eu lembro que quando é. eu fui decidir ter o segundo filho ou não, né? O Luciano falava para mim, olha, eu posso até te falar o que eu quero, mas é você que tem que decidir. Não tem jeito. Não tem, né? Ele falava, Meu marido falava a mesma coisa para mim. O meu marido falava, olha, eu sei que quem vai mudar o corpo, mudar o metabolismo, ficar brincar cansada, vai ficar sem dormir à noite, vai amamentar, é você. Aí ele fala, se você quiser, eu tô aqui. Se você não quiser, não tem problema, eu também não vou te obrigar, sim, né? sim. E aí, uma coisa que eu queria perguntar para você, eu até vi você um pouquinho mergulhada nos estudos disso e acredito que seja uma coisa que não pararemos de estudar tão cedo, porque eu também estudo muito, que é sobre as questões endócrinas e sobre os hormônios, né? Que é um tema que se fala muito na saúde da mulher, porque nós temos de fato uma montanha russa mensal aí, né? Muitas, e ao longo da Sim, vida, sim. então, uma outra montanha russa. Eu tenho uma faixa etária de alunas ali de 35 a 60, 65 anos. Então, eu pego aí toda essa parte de pessoas entrando na Toda essa confusão. menopausa, dessa mudança toda de vida. E quando eu tinha 18 anos, acho que foi isso. Quando eu tinha 18 anos, um médico lá atrás disse para mim: você hoje tem a opção de bloquear a sua menstruação, né? E eu lembro que a minha mãe ficou horrorizada, falou: não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Como vai ter assim, né? filhos defeituosos, você pode ter muitas doenças com isso, é muito inovador, você é cobaia e tal. E só que eu sofria demais de TPM, eu tinha muita dor, eu tinha muito mau humor e eu resolvi tentar. E eu, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz, porque mudou totalmente a minha vida. Eu me tornei uma pessoa mais amorosa, não Uma tentei, pessoa melhor. não quis matar mais ninguém. Isso é Brincadeira. muito legal, né? Então, hoje já se fala muito e ainda eu vejo as pessoas divididas, né? Entre repõe hormônio, não repõe, ter um pouco mais de qualidade de vida ou não ter e seguir a linha natural, até onde chegaremos. Qual que é a sua É, opinião é. sobre isso e os estudos atuais? O que eles têm dito? Eu converso muito com as minhas pacientes sobre isso, assim, que eu acho que a gente sempre tem que ter muito bom senso. Eu sempre falo de uma paciente que eu tenho no consultório que ela menstrua 3 dias no mês, não tem TPM, não tem cólica, não tem nada. A menstruação não atrapalha em absolutamente nada a vida dela. E ela brinca comigo, ela fala, doutora, são 3 pingos, uma no primeiro, uma no segundo, no terceiro. Então, essa paciente, não vejo muita necessidade de bloquear o ciclo dela, Uhum. porque ela é uma paciente que tem uma vida absolutamente normal por conta da menstruação. Sim. Agora,
eu tenho algumas pacientes que têm realmente um sofrimento mesmo, né? Às vezes a gente vê pacientes assim que deixam de trabalhar no momento da menstruação, não conseguem se levantar, não conseguem ter relação com o parceiro nesse período porque fica muito dolorida. Tem até algumas pacientes que acabam tendo uma menstruação tão dolorida que essa dor acaba passando para o mês inteiro. De vez em quando eu escuto assim, doutora, 20 dias do mês eu fico dolorida, eu não quero fazer nada, a atividade física para mim é difícil, fica tudo difícil, eu me sinto inchada, não estou legal. Quer dizer, 2/3 do mês essa paciente está comprometida com a menstruação dela. E isso não é legal, né? A gente parar a menstruação vai depender muito da fase em que essa paciente está. Então, por exemplo, às vezes acontece de uma mãe no consultório apavorada, que eu entendo completamente, fala para mim, olha, minha filha tem 13 anos e está menstruando demais, e está muito ruim, eu quero bloquear a menstruação dela. Acho muito agressivo para uma menina tão jovem, né? Eu geralmente converso, tento tratar de outras formas, e tem um ou outro caso que a gente acaba bloqueando mesmo a menstruação, mas é muito nova, não é o ideal. Agora, uma paciente, por exemplo, que tem 35, 36 anos, tem uma prole constituída, tem desejo de anticoncepção e morre de cólica, tem uma menstruação sofrida, né? A gente chama a menstruação sofrida de dismenorreia. A paciente tem uma dismenorreia importante, sofre com isso, então a gente consegue bloquear com facilidade. A gente pode usar a pílula, não é a pílula convencional, é uma pílula específica para que ela não menstrue. E também a gente tem o DIU hormonal hoje, que 70% das pacientes que utilizam o DIU hormonal ficam sem menstruar. Então, a parte do DIU, principalmente, foi uma grande revolução nos últimos anos aí, até porque o DIU tem uma vantagem de estar especificamente dentro do útero. Então, por exemplo, uma paciente que vem falando para mim, doutora, eu tenho histórico de trombose, que é um quadro bem grave e tal. Essa paciente, ela não pode usar anticoncepcional por boca de forma nenhuma. Mas ela pode usar o DIU hormonal? Pode. O DIU hormonal, ele fica só dentro do útero, ele não tem praticamente nenhum efeito sistêmico. E aí essa paciente ganha qualidade de vida e diminui realmente o volume menstrual dela e ela passa a ter uma boa qualidade de vida. Eu falo sempre isso para todas as minhas pacientes. Não importa se você vai usar DIU, se você vai usar pílula, se você vai usar 6 comprimidos por dia, se não vai usar nada. O que me interessa lá na frente é o efeito final. Se você falar para mim, olha, com o DIU eu fico ótima, eu consigo fazer minhas atividades, eu tenho uma rotina normal, tenho um relacionamento, consigo ficar bem, ótimo, é isso que eu quero. Né? A gente sempre quer a qualidade de vida. E às vezes, até hoje em dia, a gente escuta muito sobre a pílula, né? Tem muitas pacientes que vêm e falam para mim, eu preciso parar a pílula. Isso aconteceu esses dias comigo, eu achei uma gracinha. Uma pacientinha super fofa chegou lá no consultório e falou, doutor, eu vim aqui porque eu vou parar a pílula. Aí eu falei, é? Tá bom. Você quer engravidar? Aí ela falou, não, é que eu preciso parar. Eu falei, mas por que você precisa parar? Não, porque eu li na internet que a pílula dá um monte de coisa, um monte de risco e tal, e eu preciso parar imediatamente. Aí eu falei, mas você tem queixa? Não. Você usa essa pílula há quanto tempo? Eu uso há 4 anos, sempre me dei super bem com ela, meu ciclo era irregular, ficou regulado, eu diminui muito meu fluxo, eu melhorei meu relacionamento, eu consigo fazer atividade física com um rendimento melhor. E aí, só que, uma pena, né? Vou ter que parar. Eu falei, mas, olha, de verdade, se você se deu bem com o teu anticoncepcional, se você está absolutamente adaptada a ele, tá perfeito, não tem motivo para tirar, né? Uma paciente jovem, sem nenhuma comorbidade importante, nada que justifique ela não utilizar a pílula. Ela usa uma dose baixa, bem tranquilo.
E aí ela falou, ah, então a senhora está dizendo que eu não preciso parar? Eu falei, não, Não. eu não estou vendo nenhum motivo médico para parar. Eu falei, você tem poder de decisão. Se você falar para mim, eu entendi, mas eu quero tirar, não tem problema nenhum. Mas, da parte médica, eu não estou vendo nenhum motivo para tirar. Ela saiu super feliz do consultório e falou, ah, eu não vou parar minha pílula, estou ótima, estou feliz. Sim, sim. Eu falei, você vê, a gente sempre tem que individualizar muito, Eu né? acho que existe, eu falo muito disso na prática integral e de todos os hábitos aos quais eu mexo na vida das pessoas lá, influencio, que é entender o caminho do meio, entender o porquê eu estou fazendo aquilo, qual a consequência, né? Então não é simplesmente pegar uma informação da internet, do Google ou da blogueira e trazer aquilo É, como uma verdade para sua vida, né? trazer para si. Exatamente. Que às Questionar vezes não é a sua realidade, né? isso, questionar essa história dentro do seu objetivo, porque o profissional ele tem motivos para estar inserindo aquele determinado, aquela sugestão, né? Mas muito Exatamente. interessante. Agora, uma outra polêmica é a reposição hormonal, né? É. Ainda Eu gosto muito da ainda não é reposição um hormonal, viu? consenso. Ainda não tem muito consenso e tem alguns médicos, principalmente um pouquinho mais antigos, que ainda têm um pouco de medo, Sim. né? E, na verdade, todos os estudos, os últimos, principalmente os estudos maiores, os estudos europeus e principalmente nos Estados Unidos é uma realidade absolutamente habitual a reposição hormonal. Sim. A reposição hormonal, ela tem alguns vieses importantes. Eu falo para todas as minhas pacientes que utilizam reposição hormonal. Sua vida vai melhorar, vai mudar, você vai ganhar uma série de benefícios, mas você precisa ajudar. Então, eu falo para elas, a pessoa que faz reposição hormonal, ela não pode sumir. Ela vai ter que acompanhar anualmente, muito de pertinho com a gente. Sim. Ela precisa acompanhar, principalmente, mamografia, que é até o que a gente sempre bate muito, né, da mamografia, e o recheio do útero, que chama endométrio. Quem usa reposição hormonal pode fazer um recheio um pouquinho mais gordinho. Até a gente tem um valor de referência que a gente fala, se você faz reposição, teu valor é esse, se você não faz reposição, é outro valor. Mas é uma paciente que precisa estar muito bem amparada pelo serviço de saúde. Então, a gente mesmo no próprio consultório, quando eu vejo uma paciente que vem todo ano, faz tudo direitinho, acompanha, me manda notícias sempre e tal, essa paciente pode fazer reposição. Uma paciente que some, às vezes fica 3 anos sem aparecer, uma paciente que não tem grandes disciplinas, é melhor ela não fazer, porque vai acabar comendo uma bola aí. Certo. Né? Antes de iniciar a reposição hormonal, é importante a gente caracterizar esse climatério que está chegando perto mesmo da menopausa. Nessa fase, até a paciente costuma procurar a gente, porque a vida dela piora muito. Geralmente ela fala, eu não estou dormindo, eu estou morrendo de calor, o meu parceiro reclama porque eu abro tudo, mato ele de frio, daqui a pouco eu fecho tudo, mato ele de calor, né? Então ela vem referindo, tá difícil de ter relação, minha libido reduziu, eu perdi massa magra, a vida dela realmente, tô ganhando peso, não tá legal e tal. Então, ela acaba procurando mesmo a gente. E na hora que a gente vai conversar com ela, a gente pergunta sobre o histórico familiar, sobre o histórico pessoal. Então, às vezes ela fala para mim, doutora, eu tive câncer de mama 5 anos atrás, tratei e estou considerada curada. Eu posso usar a reposição hormonal? Não. Não pode. Demais o risco. Ela pode fazer alguns tipos de reposição específica, local, laser genital para melhorar a atrofia e tal, mas a reposição clássica não pode. Tá. Uma paciente, por exemplo, que procura a gente com alguma queixa, aí eu falo para ela, olha, nós vamos fazer alguns exames iniciais para ver como é que está indo. Aí ela está com o colesterol lá nas alturas. Vai precisar tratar o colesterol primeiro.
porque o remédio acaba aumentando um pouquinho o colesterol. Uhum. Por isso que quem faz terapia hormonal, a gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? E além disso, vamos supor, eu faço uma mamografia e vem uma lesão suspeita que ela nunca tinha visto antes. Eu posso iniciar uma reposição hormonal nesse momento? Não pode. Primeiro eu tenho que investigar essa lesão mamária. Depois que eu vi que a lesão não é nada, que está tudo bem, e que ela não tem nenhuma outra contraindicação, uma pressão alta descontrolada, um diabetes descontrolado, uma obesidade muito importante, se ela não tem nenhum outro fator de risco, se ela foi bem avaliada, aí ela pode fazer a reposição. A reposição, a maior parte das vezes, vai deixar ela já sem menstruar. Então, se ela estava naquele período de vai e volta, fica meio um pouco menstruada, um pouco não, a gente já cessa essa menstruação. Então, ela já ganha qualidade aí. E ela ganha qualidade. E o que são os tais fogachos? O que são? O fogacho é o calor. É. O fogacho, ele na verdade, ele é um calor especificamente causado por variação hormonal. Então, essa paciente, ela está num período... Uma enxurrada. Ele vem de repente... Ele variou o hormônio. Essa paciente geralmente tem em torno de 46, 48 anos, que é a média de menopausa da brasileira. Tem pacientes que até 51, 52 menstruam, mas não é muito comum. E abaixo de 46 é mais incomum também, mas pode acontecer, não tá considerado alterado, tá? E aí, essa paciente, ela começa a referir que ela estava normal, de repente ela fica com rubor, ela fica toda vermelha, ela começa a suar principalmente a face e o cabelo, e dá como se fosse uma fobia dela, assim, ela quer abrir tudo, ela quer vento, ela precisa de ar, dá como se fosse um ciricutico. Isso dura alguns minutos, geralmente acontece mais à noite, e depois de alguns minutos, ela volta ao normal. Então, o centro de regulação de temperatura dela, que é no cérebro, ele começa a tentar corrigir esse calor. Aí ela começa a suar muito, ela começa a ter frio, aí fecha tudo e se agasalha. E isso acaba atrapalhando um pouco a vida dela social, porque ela morre de vergonha de passar por isso numa festa, num casamento. Ela está sempre com leque, se abanando. Então, existem remédios especificamente para o fogacho. Já existe isso hoje. Tem remédio que foi criado para isso. Certo. E a paciente geralmente vem falando, tô ótima, parou o calor, tô bem mais feliz. Sim. Não fico passando vergonha mais. Tem uma pergunta aqui. Uma coisa importante. Tem uma pergunta dizendo que se pode ser considerado um tipo de pequenos AVCs no cérebro. Não, o fogacho, ele é uma variação de vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo dilata muito ou aperta muito. Quando ele dilata muito, dá o calorzão. Você aumenta a circulação periférica. Então, a pessoa fica vermelha, às vezes se sente um pouco inchada. E aí, quando ela volta ao normal, as artérias e veias voltam no calibre normal e ela volta à temperatura corporal normal de novo. Certo, mas... Ela nem chega a fazer hipertermia, febre, nada. Certo, mas aumenta o risco de um acidente vascular ou de um infarto ou alguma coisa assim? Não. Não, a própria menopausa, quando o paciente entra na menopausa e que ele perde a proteção dos hormônios que causavam a menstruação, aumenta o risco do paciente fazer doença cardiovascular. Então, infarto, derrame, né? Toda paciente, inclusive, o primeiro grande trabalho que saiu no mundo sobre reposição hormonal era o WHI. O WHI, ele avaliou reposição hormonal em pacientes na menopausa, só que eram pacientes com uma média de 60, 63 anos. Essas pacientes já estavam na menopausa há muito tempo. E aí ele melhorou a qualidade de vida, melhorou o risco de eventos cardiovasculares, mas não muito. E hoje a gente tem novos estudos, que são estudos mais completos,
e na idade mais correta. Então, foi um estudo, tem novos estudos que trazem essa pesquisa para mulheres em torno de 45, 50 anos. E aí sim a gente tem uma vantagem maior da reposição hormonal. Sim. Eu até ia falar isso, que isso é uma coisa que acontece muito. O paciente vem atrás da reposição hormonal, ele começa a reposição, melhora muito a qualidade de vida dele, e depois ela não quer parar mais. Sim. Né? E ela tem, na verdade, a reposição se faz por 5 anos. Sim. No máximo por 5 anos. Então, se deu tudo certo, se ela ficou bem, até 5 anos ela vai usar esse remédio. Depois de 5 anos, a gente não tem benefícios, e aí acaba só aumentando o risco. Tá. Então, por isso que quando aquela paciente, ela começou, por exemplo, com 46 anos, deu 51, chega de reposição hormonal. E para tirar esse remédio é um beleléu, é super difícil, porque as pacientes não querem parar. Sim. Elas falam, não, vai dar calor, né? De novo. É uma dependência. É. E é interessante. Mas vai bem, vai bem. Porque nessa fase tem um impacto também da autoestima, né? A cintura já fica mais grossa, então o tipo de roupa já passa a mudar. Normalmente, por conta de todas essas questões hormonais, dá mais preguiça, você não tem tanta disposição para atividade física, né? Por isso que eu falo sempre para o pessoal que chega com uns 30 e pouco, eu falo, comece e pega no breu agora. Porque se deixar para os 45, é uma fase que além de você mudar um hábito, você ainda tem que lidar com as questões que estão se transformando, né? Com as questões físicas mesmo, né? E, Ângela, queria te fazer uma pergunta, depois tem outras perguntas aqui. Você sente diferença, né? Quais são as diferenças que você sente das pacientes que chegam para você, que sempre fizeram atividade física, que têm uma vida ativa, uma vida em movimento, que sempre se preocuparam com a alimentação, né? E chegam lá nessa fase da menopausa, dos 50, 55, 60 anos, ou seja, já na longevidade, né? E da mulher que trabalhou muito, cuidou muito dos outros, não se preocupou com a alimentação, também não tinha muito essas questões de movimento, sempre foi sedentária. Há uma diferença? Sim, tem uma diferença enorme, enorme. A gente até sente uma facilidade de você ajudar mais aquela paciente que tem um condicionamento físico melhor. Essa paciente que faz atividade física, que faz uma dieta adequada, que tem um bom condicionamento físico, ela já tem menos queixas. Essa paciente não vem com tanto calor, ela dificilmente refere um ganho muito acentuado de peso, uma redução muito importante da libido. O paciente que ele tem um controle mais completo da vida dele, eu falo muito isso para as pacientes, você precisa ser completa, você tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta, tem que se cuidar da parte mental também, isso a gente faz uma diferença enorme, né? É uma prática integral mesmo, assim. Essa paciente que vem trazendo esses hábitos na menopausa, ela só vai se beneficiar. Porque ela vai ter menores índices de acidentes vasculares, então infarto, derrame. Ela vai ter muito menos risco de fazer osteoporose, que é uma doença grave e que pouca gente fala sobre isso, né? E a osteoporose, a principal forma de você evitar que ela aconteça é um fortalecimento ósseo por atividade física. Eu falo para todas as minhas pacientes, o osso funciona com uso e desuso. Se você não está usando o osso, o teu corpo não vai ficar gastando energia produzindo uma massa que não está sendo usada. Sim. E se você está utilizando, vai forçar a formar novas camadas ósseas e você vai ter muito menos chance de fazer osteoporose, por exemplo. Sim, é muito sério, né? A gente percebe que a paciente vai muito melhor mesmo, assim. É até uma coisa que se ela não estar fazendo, eu falo, olha, é melhor fazer. Sim. Procura agora então, já que não foi até agora, procura agora.
né? Porque precisa se cuidar, né? Sim, e essas questões que você colocou são excelentes, né? A osteoporose é muito séria. Tem pessoas que lá É na muito sério. velhice quebram o osso e depois caem, né? Então a gente tem que começar a Exatamente. olhar para isso muito, muito novo, né? E não é a atividade na água, não é a hidroginástica que antigamente se falava tanto para os idosos, mas é a Eu falo caminhada todo dia isso, que tem Ju. impacto, Todo dia eu falo isso. tem que ter Porque impacto. muitas pacientes chegam nessa fase falando para mim, não, doutora, mas eu já faço atividade física, eu faço hidroginástica. Eu falo, muito bem, a hidroginástica serve para outra coisa, pode continuar. Mas para o osso não serve. Aí elas falam, sério, eu achei que eu estava arrasando. Não pode. Exato. Falo, não, olha, se você fizer uma caminhada já faz diferença, não precisa ser academia, né? Eu bato muito nessa tecla porque, assim, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa na academia. Sim. Ah, eu vou ter que entrar na academia. Essa paciente muitas vezes está com a autoestima mais baixa, então ela fala, ah, eu não vou lá, eu não vou me expor, tem um monte de jovem, eu vou passar vergonha e tal. E ela acaba não indo. E aí eu sempre falo para ela, você já pensou em ir num parque, caminhar? Você já pensou em fazer outros tipos de atividades com um fortalecimento até com o seu próprio peso? Você não precisa ficar carregando peso. Sim. Né? E E é elas, interessante. as pessoas que abraçam essa ideia, vai muito bem, muito, muito bem. Não, os parques são, né? Eu que atuo nos parques levanto essa bandeira desde novo, né? Porque as pessoas que acham que para você ter um corpo forte você precisa de muitas anilhas, tá bem equivocada, né? Basta ir para um lugar de barras e ver as pessoas treinando lá e ver que o peso do próprio corpo já é o bastante. Mas esse olhar, eu acho que para a vida, né? O tomar sol, o estar no meio da natureza, o encontrar com um grupo de amigos, né? No parque eu vejo muito isso, né? Mas eu ainda vejo os homens, né? Na longevidade toda, com uma determinação ainda muito maior assim dessas atividades externas, tal, do que a própria mulher, né? E eu acredito que é exatamente nisso, né? Que a mulher ela tem essa história de querer como o social é visto nessa minha transição de vida, de fase, né? A mesma coisa acontece da adolescência, né, para a fase adulta e depois da fase adulta para a fase mais madura, né? Então, E até há muito pouco tempo atrás, a gente tinha pessoas de 45, 50 anos, eram idosos, né? 50 anos era idoso, ele ficava em casa. Mulher, então, era uma vovó, punha... Né? Eu estava lendo esses dias uma reportagem de um jornal de 1940, e a reportagem falava de um incêndio que uma idosa foi resgatada, 42 anos. Eu quase morri. Eu vi essa reportagem. Você vê como a visão mudou, né? A visão mudou completamente. Eu tenho paciente de 42 anos grávida, né? Então, isso eu acho, assim, fantástico. A gente estar ganhando essa qualidade de vida aos poucos. Eu acho que a conscientização está cada vez maior. A gente tem notado isso, essa busca pelo autoconhecimento. O paciente que toma conhecimento disso no consultório, eu tenho um caso rápido de contar, mas é um caso muito emblemático, assim. Uma paciente que tinha 132 quilos entrou no meu consultório pela primeira vez e falou para mim, chorando, que ela queria engravidar. Nossa. E que ela não estava conseguindo, e que ela tinha ido num outro local e o colega falou para ela, olha, não tem como você engravidar assim, desse jeito, você está com um peso muito acima do normal e não tem como. E aí ela foi muito chateada no consultório por conta disso, e eu perguntei para ela como é que estava a menstruação, ela falou, eu quase não menstruo. A obesidade, ela tem uma ação muito específica também, né, no ciclo menstrual. Então, o paciente muito obeso, ele acaba perdendo, muitas vezes, a fase de ovulação do ciclo. Por isso que, muitas vezes, uma ou outra paciente que é mais obesa tem mais dificuldade de engravidar. E aí eu falei para ela, olha,
a gente precisa tratar da sua saúde. Como é que é a sua vida? Vamos pensar no neném, né? Tudo bem. Como é que é a tua vida? Porque eu vi claramente, ela estava com o uniforme de uma empresa, e eu vi claramente que ela era extremamente ocupada, né? Aí ela falou, olha, eu tenho um filho de 10 anos, eu tomo conta de 2 lojas, eu tomo conta da minha casa, eu trabalho desde as 5 da manhã até as 8 da noite, depois eu vou para casa, aí eu faço janta, aí eu cuido da minha família, e depois eu levanto às 5 da manhã de novo, e eu trabalho de sábado, porque a loja abre de sábado e tal. E ela foi me contando e eu fui derretendo, né? E aí eu falei para ela, tá, aonde que você vai colocar um bebê nessa rotina? Aí ela ficou parada. Aí ela falou para mim, eu não entendi a pergunta. Eu falei, então, que horas que você vai cuidar do neném? Vamos pensar que você vai amamentar. Que horas que você vai sentar e vai amamentar por 30 minutos, com muita calma, no silêncio, com toda a qualidade que tem que ser feita. Aí, aos poucos, ela percebeu que realmente não dava. Aí eu falei para ela, você faz atividade física? Não. Você almoça? Uma pergunta simples, né? Você almoça? Não, não almoço. Não dá tempo. Falei, então eu acho que você precisa ajustar a sua vida. Era uma paciente bem jovem, ela tinha 25, 30 anos. Eu falei, dá tempo. Então vamos mudar a tua vida, vamos melhorar a tua qualidade, vamos pedir uns exames. Eu vi os exames dela, mostrei para ela o quanto aquilo estava atrapalhando a vida dela. Ela perdeu uns 40 quilos. Ela tá linda, tá super feliz. Ela foi no meu consultório querendo um bebê e eu acabei colocando um DIU nela. Uhum. Eu falei, a gente põe um DIU, dá um tempo para você. A hora que você tiver melhor, a gente tira o DIU. E isso já faz mais ou menos uns 2 anos. Esse ano ela foi no meu consultório, ela tá ótima, ela continua com as 2 lojas. Hoje ela tem uma pessoa para ajudar ela. O marido mudou completamente, está ajudando muito. Tá super legal, assim, ela tem horários, ela fala, não, doutora, agora eu me respeito, eu almoço, eu paro tudo, eu vou fazer minha atividade física, eu faço minha dieta, eu como tudo que eu quero, mas eu como de uma forma muito diferente do que eu comia. Sim. Ela falou, doutora, eu estou fazendo 6 refeições por dia. Adorei, né? Ela comia de 1 a 2 vezes por dia. Muito, né? Faz atividade física, está excelente. E esse ano ela foi lá tirar o DIU, porque agora ela vai engravidar. E é muito interessante. Né? E a gente conseguiu resgatar ela daquele buraco que ela se enfiou. Mas né? pelo olhar da empatia, né? É pelo olhar, não da lente do próprio médico, mas fazê-la enxergar a nova vida através das próprias lentes, né? Acho que essa é a grande sacada, a conexão que há entre o profissional da saúde que está ali resgatando, e hoje a palavra resgate eu uso bastante, você usou agora, é exatamente isso, porque as pessoas estão cada vez mais se atolando e se afundando nos seus processos de estresse, né, de relacionamentos, de internet, né? São vícios que parecem não serem tão lesivos, mas que ao longo de anos vão gerando um buraco muito grande, né? Nossa, ela estava tão numa bola de neve que ela nem olhava. Imagino. Bom, a gente acabando o nosso tempo. Mais um monte de assunto. Eu falei que ia precisar de 3 horas. Com certeza. Ângela, olha, eu gostaria muito de agradecer de você estar aqui hoje, de ter falado um pouco pra gente. São assuntos muito complexos, são dúvidas existenciais muitas vezes, né, que acontecem das mulheres, os choques de geração, de verdade, né, de tudo que está se transformando com uma velocidade muito grande. Mas eu acho que é isso que você fala, é fundamental, né? Eu trago isso para o meu trabalho também, que é levar em conta a história do outro, a individualidade do outro. Não existe uma fórmula para todas as pessoas igual, né? Mas existe o impulsionar o outro a se descobrir, a descobrir o que ele mesmo precisa saber, né? Então é um despertar.
E eu imagino assim, eu ainda tenho um tempo maior, porque eu acompanho as pessoas mais vezes, né? 8, 9, 10 vezes no mês. Meus mentorados me mandam mensagens diariamente e tal. E eu imagino, e eu sei, porque já sentei lá na frente da sua cadeira, como é você ter aquela uma hora, aquele um momento para encantar aquela pessoa e transformar. É de verdade uma missão, queria te parabenizar. Obrigada, obrigada mesmo. Quando eu cheguei no consultório da doutora Ângela, não sei se ela se lembra, mas eu disse, olha, eu não sou muito fácil de lidar com médicos, porque eu não acredito em algumas coisas da medicina tradicional, né? Mas eu acho que, de alguma forma, você usa essa medicina integral, esse olhar 360 para a vida do outro, né? Que é o que conecta uma pessoa a outra pessoa, né? E não um médico superior a uma pessoa lá que está à mercê do que ele estudou, né? E isso é lindo. Verdade. Eu agradeço muito, muito, muito. Nossa, estou muito feliz. Fico muito feliz de ser sua médica. Nossa, para mim é uma honra, porque é uma profissional da saúde que confia na gente, é um selo de qualidade, Sim, né? com certeza, com certeza. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que assistiu a live. Achei super legal, muito carinho e muito bacana. Todos Amei. Ó, um monte de coraçãozinho. Tem uma galera do fã-clube aqui, da doutora Ângela. Tem um fã-clube, eu acho que tem. Um fã-clube. Muito obrigada mesmo. Muito Amei. Fiquei muito feliz. Eu vi um negócio pra gente fazer assim, ó. Aí faz em cima. Olha lá, faz o dedo mais vai pra baixo. Aí, olha lá, que lindo! Um beijo. Tá vendo? Ficou lindo. Um beijo. Beijo, obrigada pra todo mundo. Conte comigo, viu? Obrigada. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigada.